Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estamos aqui para darmos continuidade à palavra que liberamos na terça passada na nossa live, aqui na página do Facebook da Igreja Batista Éden. Nós temos um culto online toda terça-feira, às 19h30, e uma palavra que foi pregada no culto online, colocado no nosso canal do YouTube, Pastor Rodolfo Zay. Segue a gente lá também, você que está aqui no Facebook, que nós temos alguns materiais lá e algumas palavras que podem abençoar a sua vida profundamente. Quem crê? Eu olho para o Henrique, eu lembro de coisas que eu não posso falar. Amém? E para a gente dar continuidade, hoje eu vou sair mais cedo aqui da cadeira, que eu estou meio acelerado. Para a gente continuar a palavra de semana passada, eu vou dar uma rápida passada no que nós falamos semana passada. Eu conheço, pode existir mais nas Escrituras, mas dentro do meu conhecimento, que é pequeno ainda, eu conheço 3 níveis de graça. Da graça sobre graça. Da graça que perdoa pecados, da graça que transforma o pecador de glória em glória, porque a mesma graça que me aceita é a mesma graça que me faz e me ajuda a vencer o pecado e ser livre do pecado. Como eu sempre falo, na cruz do Calvário, toda condenação foi derrubada, destruída, aniquilada. Quando a Bíblia diz em Hebreus que o pecado foi aniquilado, ele está dizendo a respeito da condenação. Deus agora aceita o pecador arrependido. Amém? Mas na cruz não foi arrancado imediatamente a consequência do pecado. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Como sou livre da consequência do pecado? Quando eu sou livre do pecado. Quando o pecado não me domina mais. Quando a ação pecaminosa que me mata não governa mais as minhas ações. E como usufruir da graça que transforma? Usufruindo da graça que me aceita, da graça que perdoa pecados. Então todos os dias pela manhã, todos os dias da minha vida, preciso acessar a Deus. E como tenho acesso a Deus? Jesus disse que Ele é o único caminho e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então através do que Cristo fez na cruz por nós, nós temos acesso a Deus. E quando entramos na presença de Deus, quando vivemos neste lugar, quando permanecemos usufruindo da graça que me aceita, começo a conhecer e a acessar a verdade. E a verdade me liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade que me liberta, eu recebo ela porque eu mereço. Eu tenho intimidade com Deus que vai me curar e destruir e desfazer todas as obras das trevas em mim. Eu tenho acesso a esse Deus porque eu sou bom? Não, é tudo pela graça. Então a graça me aceita, e quando eu aceito essa graça, me disponho a viver com Deus, na presença dEle, Ele começa a me curar e a me libertar de todo o pecado. E nesse lugar, eu acho incrível o amor de Deus. E eu não posso me cansar de falar como esse lugar, de ser transformado por Deus, como eu me sinto amado nesse lugar. Porque olha só, Deus vai me transformar a partir do momento que eu estou com Ele. Porque só nele posso ser livre do pecado, amém? Deus vai me transformar para me amar mais. Deus vai me libertar do pecado para me amar mais. Se eu era homossexual e Deus me aceita do jeito que eu sou, agora eu vou para Ele. E Ele começa a me libertar desse desejo carnal, que é pecado. Quando Deus me liberta e eu consigo vencer esse pecado, como qualquer outro pecado, a droga, a prostituição, o adultério, Deus, a partir desse momento, Ele começa a me amar mais. Ele me ama do mesmo jeito quando eu estava morto em meus delitos e pecados. E quando eu comecei a vencer nele, na graça dele, as debilidades que estavam destruindo a minha vida. Então por que Deus quer me transformar? Por que Deus quer me santificar? Por que Deus quer destruir todas as obras das trevas em mim? Única e exclusivamente porque Ele me ama tanto. Ele me ama
tanto, Ele me ama tanto, que Ele quer me arrancar tudo aquilo que eu tenho plantado, que tem destruído a minha vida. Olha só, Deus me aceita como eu sou e me transforma de glória em glória, para mim me tornar um ser humano melhor, para mim, para as pessoas à minha volta. Mas Ele continua me amando do mesmo jeito. Ele não muda. Como negligenciar tamanha salvação? Como negligenciar tamanho amor? Como negligenciar tamanha beleza no plano de salvação sobre nós? É uma ignorância, é ou não é? Por isso que eu preciso temer o Senhor. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é saber que Ele é um Deus justo. Que Ele não obriga ninguém a estar com Ele. Que Ele não exige obrigação de estarmos com Ele. Isso está totalmente ligado à nossa escolha de usufruir dessa graça ou não. Então, por que Deus é justo? E por que temos que temer essa justiça? Porque Ele está voltando. Jesus prometeu que voltaria. E Ele não pode mentir. Jesus está voltando. E Ele não está voltando Salvador. Jesus não está voltando Salvador. Ele está voltando juiz. Para julgar você. Julgar o que, pastor? Os meus pecados? Para julgar tudo aquilo que você fez com a graça que Ele liberou sobre a sua vida. Olha o julgamento. Afasta de mim, porque eu não te conheço. O pecado é a consequência de não conhecer Deus. A falta de Deus faz o ser humano procurar o pecado. Então hoje temos acesso a Deus. E quando não acessamos a Deus, quando não usufruímos da graça, não queremos Ele. E Ele respeita isso. Por isso devemos temê-lo. Porque quando Ele voltar, se nós não decidimos conhecê-lo, Ele aqui, agora, neste momento da nossa vida, nós estamos dizendo assim, nós não queremos conhecê-lo eternamente. A eternidade é conhecer o Pai e o Filho que Ele enviou. Quando eu não decido pela graça, eu estou decidindo passar a minha eternidade no inferno, junto com o diabo, no lago de fogo. Quando eu não decido ter uma vida de oração, quando eu não decido ter uma vida de meditação na palavra, tive um dos dias mais difíceis da minha vida hoje. Como está sendo difícil para mim. Não consegui concluir o meu jejum. Passei o dia extremamente ansioso, extremamente atacado pelas trevas. Mas pela manhã e durante o meu dia, eu passei acessando a presença de Deus, independente do que eu estava sentindo. Porque eu não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido por aquilo que a palavra de Deus diz. Tive meu momento de oração como prioridade na minha vida, quando eu acordo. Depois gastei mais de 1h30 com a palavra. Orei em outras línguas durante o dia. E estou aqui compartilhando dessa graça. Mesmo a minha carne e os meus sentimentos lutando ao contrário de tudo isso. Porque eu conheço aquele que morreu por mim na cruz. Porque eu decidi conhecê-lo. Não conheço na sua plenitude. Conheço dentro das minhas limitações e do tempo que gasto com Ele. Mas entendi, nesse pouco tempo que gasto com Ele, e com esse pouco tempo que caminhei com Ele, que eu preciso decidir pela graça todos os dias. Mas também, o que nós vamos falar hoje, e o que eu falei na live passada, sobre a graça capacitadora de Deus. Usei um versículo de 1 Coríntios 2, 9. Como porém está escrito, 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram à mente humana, são
as que Deus preparou para os que o amam. Então, o que é a graça capacitadora de Deus? E nós vamos usar esse mesmo texto, do versículo 1 ao versículo 9, para entender a chave de acessar essa graça. Mas o que é a graça capacitadora de Deus? É a graça que me capacita a viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. É a graça que me capacita a viver o plano que Deus escreveu ao meu respeito antes da fundação do mundo. Deus escreveu uma história para mim e para você. E essa história nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu à mente humana ou desceu ao coração humano. Ela é tão sobrenatural, ela é tão impossível de você viver, que ninguém conhece essa história. Só usufruindo da graça que você alcança condições para viver essa história. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Você escreve na live assim, fala assim: o plano que Deus tem para mim é impossível de eu viver. Fala forte: o plano que Deus tem para mim é impossível que eu viva. Ó! Porque você só vai conseguir viver o plano que Deus tem para você quando você viver nele. E aí, a graça que te aceita, a graça que te transforma, ela vai te capacitar a viver aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente nunca pensou, nem a mente do piu-piu, nem ela que é grandona. Só nele você conseguirá viver essa linda história que o Senhor tem para você. Você sabia que muitos que serão salvos serão julgados? Também teremos um julgamento para os salvos, para todos os salvos, não muitos. Teremos um julgamento sobre tudo aquilo que fizemos a respeito daquilo que Deus tinha escrito sobre nós. Tem muita gente, estou dando indireta aqui não, tá? Tem muita gente que Deus chamou para a obra, e ele usou suas capacidades para ser pastor, para a obra não, para ser pastor. E ele usou suas capacidades para ser empresário. Tem muita gente que Deus chamou para ser empresário, e ele usa suas capacidades para ser missionário. Fora do centro da vontade de Deus. A primeira chave que você precisa entender para viver a graça capacitadora é entender que você só vive ela na presença de Deus, usufruindo do que Jesus fez por você na cruz do Calvário, te deu acesso ao Pai, mesmo pecador. A segunda chave que você precisa entender, que você só vive a graça e todo o plano que Deus tem para a sua vida no centro da vontade de Deus. Não na vontade permissiva de Deus, mas na vontade de Deus para você. Muitos planos faz o homem, mas a resposta vem. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os meus pensamentos. Como é bom viver o centro da vontade de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma terceira chave com você, usando a palavra de Deus, esse mesmo texto de 1 Coríntios 2, nós vamos falar versículo por versículo, de como liberar essa graça capacitadora, esse plano perfeito que Deus escreveu para você viver ele sobre a terra. Quem quer viver esse plano perfeito? Diga glória a Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo escreveram essa história para você. Vou falar de novo. A primeira coisa que você precisa entender é que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo escreveu essa história para você. E a minha pergunta para você é: aonde está o Deus Espírito Santo hoje? Dentro de você.
O Espírito Santo, quando você crê em Jesus, os céus se abrem, como foi com Jesus, e o Espírito se une ao seu espírito. Você estava morto, e você ressuscita com Cristo, e você agora se torna um com o Pai. Através do Espírito Santo de Deus. Então o plano e tudo que você precisa para viver a obra sobrenatural que Deus tem para a sua vida, está onde? Fala assim comigo, está dentro de mim. Tudo que você precisa para viver o plano sobrenatural de Deus sobre a sua vida, está dentro de você. Dentro de você. A única coisa que você precisa é usufruir da graça, viver uma relação profunda com esse Deus, viver no centro da vontade dEle e deixar que Ele execute a obra que Ele te chamou para fazer sobre a terra. Antes lemos as escrituras que nós acabamos de citar. Você precisa ter claro no seu entendimento que existe a sua obra em Deus. Fala assim, a minha... Você na live, quando eu falar assim, você escreve para me ajudar nos engajamentos e fala, a minha obra em Deus é conhecê-lo. A obra de Deus na minha vida é o plano sobrenatural que Ele escreveu para mim, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que jamais desceu à mente e o coração dos homens. Oh, glória. Deus é bom, né? Versículo 1. De 1 Coríntios 2:1. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Olha só o que Paulo disse aqui. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 2. Pois nada propus saber entre vós, senão a Cristo, a Jesus Cristo e esse crucificado. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstrações do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A primeira coisa que você precisa entender sobre o Evangelho, sobre a graça capacitadora de Deus, o que Paulo falou aqui nesses 6 primeiros versículos. Eu não fui entre vós com a sabedoria humana. Eu não fui entre vós com palavras persuasivas. Eu não fui entre vós na minha capacidade. Mas eu fui entre vós no poder do Espírito Santo de Deus. No poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. A primeira coisa que você precisa entender e compreender é que o que Paulo entendeu e compreendeu e estava praticando. Por que eu preciso entender e compreender? Para praticar. Sem entender e sem compreender, eu não pratico. Como praticarei algo que eu não entendo? E o que Paulo entendeu? Que o que Deus tinha para ele não estava alicerçado na sabedoria humana. Paulo era um homem sábio, segundo os homens. Muito sábio, segundo os homens. Instruído, estudado. Mas ele não usou dessa sabedoria. Ele falou assim, olha, não falei e não usei da sabedoria humana. Sabe por que eu não usei dessa sabedoria? Para que vocês não apoiassem a fé de vocês em mim. Não apoiassem a fé de vocês na capacidade do homem. E não limitar. Porque assim, quando você apoia a sua fé na sabedoria do homem, você está limitando o que Deus tem para você. Ó. Mas ele apoiou a fé dele aonde?
no poder de Deus. Olha o que ele fala: eu preguei Cristo e preguei Cristo crucificado. Eu preguei Cristo e preguei aquilo que Cristo fez por vocês. O que Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e clamou ao Pai que mandasse o Espírito de poder para dentro daqueles que creem. Então Paulo falou assim: olha, eu andei entre vocês em sinais e prodígios e maravilhas. Eu andei no poder de Deus, para que vocês alicerçassem a sua fé no Cristo e no Cristo ressurreto. Eu vou te contar um segredo, posso ou não? Quem quer saber o segredo? Por que as pessoas têm dificuldade de orar e de ler a Bíblia? As pessoas têm dificuldade de orar e de ler a Bíblia porque elas estão apoiadas na sua própria sabedoria. E por que as pessoas estão apoiadas na sua própria sabedoria? Porque elas não têm visto aqui em cima do altar, elas não têm conhecido aqui em cima do altar o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Estamos gerando líderes que estão usando ferramentas e estratégias humanas para crescimento de igreja. A igreja só cresce de um jeito: quando ela está alicerçada no poder do Espírito Santo de Deus. A igreja só cresce de um jeito. Você pode ler Atos quantas vezes você quiser. A estratégia era os dons do Espírito. Palavra de revelação, profecia, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, regeneradas. E o poder do Espírito de Deus fazendo o crescimento da igreja. Olha, a igreja tem dois braços: os dons que funcionam para impactar o mundo, trazer a realidade do céu para a terra. A doença é uma realidade no céu? Não, então ela tem que ser curada. Quem está me entendendo, igreja? A falta de recurso para viver o que Deus te chamou para fazer é uma realidade do céu ou da terra? Falta recurso do céu? Não. Então os dons do Espírito, ele traz a realidade do céu para a terra. E os frutos do Espírito? Quando a realidade do céu é trazida para a terra, na operação dos dons do Espírito, as pessoas são curadas, são abençoadas, são transformadas, são reveladas. Quando os dons do Espírito tocam o mundo perdido, as trevas, aqueles que estão sofrendo no pecado, eles são impactados. Aí eles vão olhar para onde? Para a noiva, para a igreja. E o que eles precisam ver na igreja? Os frutos do Espírito. Os frutos consolidam os recém-nascidos no reino. Essa é uma igreja madura, que anda não alicerçada na sabedoria do homem, não alicerçada na força do seu braço, não alicerçada nas suas capacidades, mas alicerçada no poder do Espírito, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Era isso que Paulo está falando aqui. Quando eu levo as pessoas a alicerçar a fé delas na sabedoria humana, eu estou limitando elas do que elas podem viver em Deus. Na verdade, eu me torno Deus delas. Vou falar, eu achei que não ia falar, mas vou falar. Nos nossos dias, no nosso mundo capitalista, o que tem mais importância para as pessoas hoje? O dinheiro. No mundo capitalista, não no meu mundo. No meu mundo quem tem mais importância é o Senhor, amém? Mas no mundo capitalista, o que tem mais importância é o dinheiro. Então escute uma coisa. Se eu, como líder e pastor dessa igreja, libero uma palavra dizendo que todos nessa igreja, para serem abençoados, eles precisam e são obrigados a dizimarem e a ofertarem em mim.
Eu estou alicerçando a fé deles em quem? Em quem, igreja? Em mim. Agora, se eu como pastor e líder dessa igreja, digo para eles que eles precisam ofertar e dizimar aonde o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que habita agora dentro deles e está pronto a guiá-los a toda a verdade e dar direção àquilo que é importante para ele, mais importante no nosso mundo capitalista, eu estou levando esse povo a alicerçar a fé aonde? Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Você consegue entender isso ou não? Por não andarmos usufruindo da graça que me aceita, por não andarmos tendo uma vida na presença daquele que é santo e sendo santificado, temos limitado a igreja a viver coisas que o olho viu e que o ouvido ouviu e que a mente humana planeja. A primeira coisa que eu preciso entender para viver o plano de Deus na minha vida é abrir mão do controle sobre as pessoas. Abrindo mão do controle sobre... Eu só consigo abrir mão do controle da vida das pessoas quando eu abro mão do meu controle e entrego ele nas mãos do Espírito de Deus. Eu vou falar aqui e o Jedi vai ficar bravo comigo, mas ele já viveu muitos milagres comigo nessa igreja. Já tem quantos anos, Jedi, que você vive um milagre aqui comigo? 2 anos, né? Sempre assim, mas Deus está me levando em um outro nível. Eu tenho 10 mil para cumprir de compromisso do mês 7. E o mês 7 acaba domingo. Nós temos a despesa aqui de mais de 50 mil por mês. E ainda resta 10 mil, ainda devo R$1.000 para o meu cameraman, para a equipe Rio Vermelho. Achei que eles nem iam vir aqui hoje, mas eles são meu parceiro. Eu amo demais eles. Mas domingo, Deus, na quarta-feira da semana passada, Deus me deu uma direção. Que eu tinha que liberar uma palavra sobre a igreja. E que toda a igreja precisava ofertar numa pessoa. Porque é o Diego, meu obreiro aqui. Porque ele terminou o tratamento dele de 9 meses e ele precisa fazer uma viagem para ver a filha dele de 6 anos. Que ele não vê há 9 meses. Você acha que essa era a minha vontade? Qual que era a minha vontade? De gritar os meus problemas aqui e pedir para o povo me dar o dinheiro para me pagar. Que eu ia até pago o Jedi. Ó, e por isso que ele ficou bravo comigo. Chega que eu sou o bigode. Aí eu vou pagar o Jedi, quem crê? Porque Deus deu a direção. Eu não ando controlando a minha vida. Porque se eu estivesse controlando a minha vida, eu não estaria vivendo aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais desceu a mente humana e o coração humano. Nós não estaríamos aqui todos os meses, a Igreja Batistério, na graça capacitadora do Senhor. Nós abençoamos mais de 6 mil refeições, juntando todos os projetos. Quem está entendendo, igreja? Nós precisamos entregar o controle ao Espírito Santo de Deus. Fala assim, escreve na live, eu preciso entregar o governo para o Espírito de Deus. Só assim, colocando a minha fé nele, eu conseguirei viver tudo que Deus tem para mim. Olha o que Paulo disse. Eu não falei de sabedoria humana, para que vocês não alicerçassem a sua fé em mim, mas andei entre vós no poder do Espírito Santo de Deus. Cara, ele está dizendo assim, eu andei guiado pelo Espírito, crendo no que Cristo fez por mim, que Ele morreu para que eu e Deus fôssemos um. Quem é mais sabido, eu ou Deus? Quem é mais sabido, igreja? Então eu vou obedecer. Mesmo Jedi, vindo de moto para lá, mas vou pagar ele. Vou pagar. Nós nunca passou aqui sem pagar, nós vamos pagar. Nem que nós paguemos dia 1º, mas nós vamos pagar. Quem crê? Deus, moço, meus parceiros estão aqui agarrados comigo e sabem que Deus faz milagre aqui, moço. Tem um trem que meu pai me ensinou, é não fugir das minhas responsabilidades. Se não chegar, eu vou carpir quintal, mas vou pagar, que Deus quer que eu carpe quintal.
Ele quer me amadurecer. Ele vai me dar uma direção. Ele vai fazer. O que você precisa parar é de andar na sua sabedoria. Sabe o que Deus gosta de fazer de vez em quando? De vez em quando, não. De vez em sempre. Fala o quê, pastor? Te entregar para os desejos do seu coração. O castigo mais duro de Deus para um homem é entregar ele para as suas paixões. Esse é o castigo mais duro de Deus. Ele fala assim: você quer isso? Quero. Então vai, faz. Por quê, pastor? Por quê? Porque só você vivendo tudo que você acha que tem que viver e quebrando a cara, você vai reconhecer que tudo que você precisa para viver está dentro de você e de você estar com Ele. O resto Ele faz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 6. Quem está me entendendo até aqui? Todavia, vírgula, falamos a sabedoria entre os perfeitos, vírgula, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Versículo 6, Paulo falou assim: olha, a sabedoria que eu falo a sabedoria dos perfeitos. A sabedoria, quem é o perfeito, igreja? Jesus, o exemplo, o Filho perfeito, unigênito, primeiro. Paulo falou assim: eu estou falando da sabedoria dele. Qual é a sabedoria de Jesus? Aquele que ferindo o seu rosto de um lado oferece a outra face. Eu não estou falando da sabedoria dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Qual é a sabedoria do mundo? Olho por olho, dente por dente. Por que a sabedoria do mundo se aniquila um ao outro, luta um com o outro? E a sabedoria do perfeito oferece a outra face. Por quê? A sabedoria dos homens dessa terra, que se aniquilam, que é loucura para Deus, ela luta pelas coisas transitórias. Ela se move pela proposta, não pelo propósito eterno. Eu falei aqui semana passada para os meninos: todo mundo que se move pela proposta sempre vai se frustrar com a proposta e vai precisar de uma proposta melhor para ser motivado. Quem vive pelo propósito eterno, a única proposta que o Pai tem para ele qual é? Filho, no final você vai morrer como Jesus morreu. Som. No final, o final do propósito é a cruz. A proposta do propósito é tomar diariamente a sua cruz e seguir Jesus. Quem anda pelo propósito não se move pelas propostas e nem luta com as pessoas por conta das coisas da terra. Por que a sabedoria desse mundo se aniquila, pastor? Porque ele acha que tudo na vida se resume a essa vida. Ele acha que tudo nessa vida se resume a casar, ter um bom emprego, ganhar um bom salário, ter um carro bom, um celular bom, uma casa boa e uma família. Tudo se resume a isso. Isso é bom, mas não é o propósito. Você é eterno. Dentro do propósito eterno, Deus tem todas essas coisas para você. Mas enquanto você se move pelas coisas da terra, você vai lutar com as pessoas por conta das coisas. Você vai guerrear com as pessoas para ter as coisas. É verdade ou não é? Agora, quando você se move pelo propósito eterno, você vai abrir mão das coisas. Você vai renunciar às propostas deste mundo. Você vai oferecer a outra face, porque você está focado naquilo e naquele que é eterno. Porque a sua fé não está alicerçada no dinheiro, na traça que corrói ele, mas a sua fé está alicerçada na rocha inabalável. Então Paulo está falando assim: é essa sabedoria que eu estou falando com vocês. A sabedoria eterna. A sabedoria
que Jesus nos ensinou. Que quando alguém pegar a sua capa, você deixa também que leva a túnica. Como eu gosto de traduzir esse versículo para os dias atuais. Se alguém roubar o seu celular, você não vai no CISC, na polícia da queixa. Você liga para ele e fala assim: pega o carregador aqui, lindão, e a capinha. Vou transferir ele para o seu nome, estou te abençoando. Ó. Qual sabedoria que você vive? A dos poderosos que se aniquilam, que são alicerçadas nas trevas, no diabo e nas coisas transitórias? Ou na rocha inabalável? Você consegue sentir e entender a diferença das sabedorias? Paulo fala: é essa sabedoria que eu estou falando com vocês. E é essa chave dessa sabedoria que Deus quer entregar para você hoje. Quem quer receber essa chave, diga glória a Deus. Versículo 7. Não, vírgula, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Para entender o versículo 7, precisamos ler o versículo 8. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo falou assim, ó, não, vírgula, eu não estou falando da sabedoria dos homens, mas eu estou falando da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus estava onde, igreja? Aonde estava a sabedoria de Deus? Versículo 7. Oculta em mistério, vírgula, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Então o que estava oculto em Deus antes do século? Estava oculto em Deus antes dos séculos e dos poderosos deste mundo. Ó, se algum poderoso, ou outra tradução fosse, as potestades soubesse, se o diabo soubesse, ele não teria matado o Senhor da glória. Qual era a sabedoria? A sabedoria era que o filho primogênito iria se entregar para ser moído pelos pecadores. A sabedoria era que quando Jesus chegasse no inferno e o diabo, acreditando que tinha vencido, ele achou que ia prender Jesus eternamente ali. Mas o que aconteceu no inferno? Jesus não tinha pecado. Então o diabo, Jesus venceu o pecado. Jesus não pecou, Jesus venceu a morte. O diabo não podia prender Jesus no inferno. Por isso Jesus ressuscitou. Roubou a chave do inferno, pisou na cabeça da serpente e nos fez um caminho para a presença de Deus. Qual sabedoria que estava em oculta? Tudo isso que Jesus fez por mim e por você. Toda a obra de salvação estava oculta em Deus antes da fundação do mundo. Toda a obra redentora de Cristo, para que o Espírito de Deus, aquele que escreveu um plano perfeito sobre você, viesse morar dentro de você, estava oculta no Pai, no Filho e no Espírito, antes da fundação do mundo. Quem está entendendo aí? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia aqui deixa bem claro que nenhum, fala comigo assim, nenhum dos poderosos sabiam dessa sabedoria. Por que eles não sabiam? Som. Ei, som cortou. É nossa energia, hein? Tá falhando muito? Som, aleluias. Dá uma aumentadinha aí. Aleluias. Por quê? Ó. Por quê que essa sabedoria ficou oculta? Por que não? Você consegue entender que todo o inferno, o diabo, os demônios, eles não conheciam essa sabedoria. Eles não sabiam que era através do sacrifício de Cristo que o Espírito de Deus ia redimir o homem e trazer a graça capacitadora para que o homem vivesse tudo aquilo que Deus tinha para ele. Você ficou claro isso? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Lúcifer, o diabo,
ficava diante de quem na eternidade? Qual era a posição de Lúcifer antes da queda? Ele era um anjo de luz, que ministrava com as pedras afogueadas diante do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Era ou não era, igreja? E aí eu te faço uma pergunta. Lúcifer, antes de ser diabo, estava diante do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Quem crê nisso, diga amém. Como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus deixou oculto esse plano de redenção, de trazer o Espírito de Deus para dentro do homem, oculto de Lúcifer? É essa a chave. Fala comigo assim, é essa a chave. Eu aprendi essa chave lá na tribo indígena. Quando nós tivemos um trabalho lá com os índios, e eu batizei uma muga. Muga é uma mãe de mãe, uma avó. E a muga tinha mais de 90 anos, 80 anos, 81 anos, menos de 90, né? E quando eles queriam que eu entendesse, quando eles queriam que eu compreendesse o que eles falavam em português. Quando eles queriam que eu não compreendesse o que eles falavam no borolo, na língua deles. E lá eu consegui entender que entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo existe uma linguagem que não é a língua dos anjos, mas é a linguagem real do Pai, do Espírito Santo e dos filhos. Qual é essa linguagem? Gente, Atos capítulo 2. Como o mundo foi bagunçado. Na Torre de Babel, a confusão de línguas, amém? Amém, igreja? Como o mundo foi reorganizado. A Bíblia diz que 120 homens perseveravam em oração. Um vento impetuoso entrou no salão e línguas repartidas como fogo estavam sobre a cabeça daqueles que falavam. Sabe qual é a chave para viver aquilo que Deus escreveu para você? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu à mente humana e ao coração humano, é a oração em outras línguas. Quando eu oro em outras línguas, hora após hora, hora após hora, eu estou fazendo um download do Espírito de Deus que está no meu espírito, para a minha alma, para as minhas emoções, para governar a minha vida e trazer o plano perfeito de Deus para mim. Ó, que trem doido, hein? Paulo pregava a sabedoria dos homens? Pregava, igreja? Ó, que Paulo está pregando aqui, ó. Posso? Se você sentar e gastar horas assim, ó, xaracataraba, sotoroye, candarabas, xarabá, candaraye, falando coisas que nem você entende. Você está edificando a sua fé, a sua convicção naquilo que Deus fez por você na cruz, que o Espírito de Deus está dentro de você, e você está trazendo a realidade da graça capacitadora de Deus, do seu espírito para a sua alma, para as suas emoções. Pastor, eu não acredito nisso. Precisa de muita fé. Jesus disse assim: se você não se tornar como uma criança, como essas criancinhas aqui, de maneira alguma você vai herdar o reino de Deus. Pedro disse assim, ó: se você não desejar ardentemente o leite espiritual, você não pode amadurecer. O Espírito Santo de Deus disse para mim o seguinte: que o choro da criança que nasce no reino do Espírito dentro de você é a oração em línguas. Uma criança, quando nasce no reino natural, ele consegue falar: mamãe, eu quero peito para mamar. O que ele faz, igreja? Ele chora. Quando ele está com frio, ele faz o quê? Chora. Quando ele está com calor, ele faz o quê? Quando ele está cagado, ele faz o quê? Chora. Então, igreja, quando eu entendo que
que existe uma linguagem que não é dos anjos, que existe uma linguagem do Pai, do Espírito Santo e dos filhos. Uma linguagem que traz a realidade da graça capacitadora e me leva a viver o propósito de Deus. Preste atenção numa coisa: a oração em línguas não é o propósito, ela te leva ao propósito. Quem está me entendendo, igreja? E aí muita gente me questiona: Jesus não mandou nós orarmos em línguas. Quem já ouviu isso, igreja? Jesus mandou a gente orar em línguas. Marcos 16: estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Fala assim comigo: a oração em línguas é a chave para quem crê na sabedoria de Deus e quer aniquilar a sua sabedoria humana. Gente, tem fé maior do que essa, do que separar e falar coisas que você não entende. Isso destrói o que, igreja? Parar e falar o que você não entende destrói o que, igreja? A minha sabedoria. Aleluias! Tem gente que fala assim: não, pastor, eu só oro em línguas quando eu sinto um arrepio aqui no pé do pescoço, junto com a cabeça. Eu nem sei achar o lugar, e aí eu dou aquela girada e oro em línguas. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Posso falar ou não? Posso falar ou não? O Espírito Santo de Deus, que trouxe essa linguagem celestial para dentro de você, ele está na sua alma ou no seu espírito? Então a maioria das vezes que você orar, você vai sentir ou não vai sentir? Você não vai sentir. A palavra de Deus diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Aí você pode falar assim: não, pastor, o Espírito de Deus não. Quem está sujeito a mim é o meu Espírito. Vem cá, qual é o seu Espírito, lindão? O meu é o Espírito Santo, que uniu ao meu e eu virei um com o Pai. Eu não tenho outro Espírito. O Espírito, mesmo habitando dentro de você, ele respeita o seu livre arbítrio. Se você não abrir a sua boca e orar, ele não vai orar por você. O Espírito de Deus não invade, não obriga ninguém a fazer nada. Ele é cavalheiro. Ele está de portas abertas para revelar o plano que Deus escreveu para você. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram à mente humana, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, que renunciam à sabedoria dos homens e vão viver a sabedoria oculta em Deus, que é liberada em nosso espírito, na nossa alma, através da oração em outras línguas. Aleluia! Quando eu comecei minha caminhada cristã, eu nem entendia a Bíblia. Quantos já ouvi falar isso? Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Eu também não. 6 meses, 1 ano, eu entendia pouco da Bíblia. Mas sabe o que eu fazia muito debaixo de uma árvore, debaixo de um pé de acerola? Eu orava em outras línguas. 10, 12, 14 horas por dia. E um passarinho sempre cagava na minha cabeça. Debaixo daquela árvore eu ia tomar banho, estava só a bosta do passarinho. Porque eu entendi que tudo que eu precisava fazer era tirar a minha vida do alicerce da sabedoria dos homens e firmá-lo na sabedoria de Deus. E o caminho para isso era orando em outras línguas. A Bíblia diz sobre oração em línguas com muita clareza em 1 Coríntios 14. E lá as pessoas fazem muita confusão naquele lugar sobre a oração em línguas. Porque lá em 1 Coríntios 14 fala que quando alguém orar em línguas na igreja, que haja alguém que o interprete. Quem já leu isso? E de fato, quando alguém ora em outras línguas na igreja, em voz alta, precisa que alguém o interprete, porque essa oração em línguas é a oração em línguas para edificação da igreja. Amém, igreja? Mas a oração em línguas dos primeiros versículos de 1 Coríntios 14 está falando assim: olha, aquele que ora em outras línguas edifica a si. Quem ora em outras línguas edifica a si mesmo. Por que essa oração que edifica a si mesmo precisa de interpretação?
Ela não precisa. Existe dois dons de outras línguas. Aquele que edifica a igreja, é claro aqui. Aquele que ora em outras línguas em voz alta da igreja, precisa que alguém interprete para que a igreja seja edificada, amém? Mas no começo do capítulo está falando da oração em línguas que edifica a si mesmo. Fala assim, aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. E aquele que profetiza edifica a igreja. Vamos entender, igreja? Aquele que ora em outras línguas, ele começa a edificar a convicção, a clareza do que Cristo fez por ele na cruz, da sabedoria de Deus. O que Cristo fez por ele na cruz, morreu, ressuscitou, clamou ao Pai, que o Espírito de Deus viesse habitar dentro dele. Quanto mais eu oro em outras línguas, 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 mais certeza eu tenho que Deus fala comigo. E quando Deus falar comigo, eu vou liberar uma palavra profética sobre a igreja. Você entende isso ou não? A oração, escreve na live e você fala assim comigo, que é a oração em línguas. Fala, a oração em línguas, hora após hora, em todo o tempo, orando sem cessar, desesperadamente orando em línguas. Ela faz um download de tudo que o Espírito Santo de Deus trouxe para dentro de mim, para minha alma. Toda a cura, toda a provisão emocional, financeira, tudo. Porque a oração em línguas edifica. Ela não é o propósito, mas ela edifica a minha vida para viver o propósito. Ela edifica a minha vida para viver o propósito de ter uma intimidade profunda com o Senhor. Aleluias. Quem entendeu essa chave, diga glória a Deus. Deus é bom, não é? O Senhor, Ele quer renovar e batizar, porque a palavra de Deus não consiste em sabedoria humana. O Senhor quer renovar pessoas que oraram em outras línguas há muito tempo e pararam com essa prática. E precisam de um renovo espiritual. Algo fresco do céu está liberado sobre aqueles que estão ouvindo essa live. E pessoas que nunca oraram porque não tinham entendimento claro. E que hoje o entendimento, eu só posso praticar uma coisa quando o entendimento fica claro. Ficou claro, igreja? Então você que nunca orou em outras línguas e você que quer esse renovo, na posição de receber uma oração, você que está aqui, você que está em casa, fique de pé no seu lugar. Você que quer esse renovo e você que quer falar em outras línguas pela primeira vez, olha, não existe, olha aqui para mim, não existe essa história que alguém ensina você a orar em línguas. Porque a oração em línguas já está dentro de você. Não é o pastor Rodolfo que vai te dar algo. Você já tem, porque você já creu e foi batizado. Uma outra estratégia do inferno, eu estou orando igual aquele irmão, é claro. O Espírito é o mesmo. Quem pode dar um glória aí? Então você que entendeu, você que precisa desse renovo, fique na posição de receber uma oração em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Amigo Jesus, Pai da eternidade, doce Espírito Santo, nós te amamos, te adoramos e cremos na tua palavra. Pai, batiza essa palavra com esse renovo. Pai, que um fogo ardente. Pai, João Batista disse, Jesus, que o Senhor nos batizaria com espírito e com fogo. Pai, que esse fogo do avivamento, da paixão, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, incendeie em nome de Jesus. Encontre, Espírito Santo de Deus, corações sedentos, corações sedentos, corações sedentos, e batiza, Senhor, batiza, batiza com fome, fome, fome de ti, em nome de Jesus, amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Se essa palavra falou com você, compartilhe ela, amém? Deixa Deus te usar. Beijo no coração, até mais.